E aproveitei esse tempo antes que se encerre a sessão, senhor presidente, para, neste plenário, fazer um pronunciamento que já estou para fazer há alguns dias e que considero imprescindível, porque preciso eu, daqui deste plenário, denunciar o crescimento dos casos de violência contra mulheres, contra crianças e adolescentes no Brasil, mas, sobretudo, no meu estado do Amazonas. Lamentável os últimos fatos. E, se Vossa Excelência me permitir, ao final deste pronunciamento que passarei a ler, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o dia político hoje, porque, na realidade, nós temos mudanças no cenário político, não é a cada dia, e sim a cada hora. Mas, senhor presidente... Informaram agora aqui, confirma que caiu mais um ministro? Caiu, estávamos na comissão quando obtivemos a notícia que o ministro do Turismo pediu demissão, certamente por conta do seu envolvimento na o ex-presidente da Câmara, não, Henrique Alves. Exatamente, ex-presidente da Câmara, ministro do Turismo, cujo nome aparece nesta relação, no acordo de delação premiada do senhor Sérgio Machado, e que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, teve o seu sigilo derrubado. O Supremo Tribunal Federal levantou o sigilo, ou seja, então não são denúncias que vazaram ilicitamente, não, são denúncias concretas que tomam parte de todo um procedimento em curso no Supremo Tribunal Federal e que, aliás, envolve diretamente o presidente em exercício Michel Temer, que é a capa de quase todos os jornais do país hoje. Mas, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, hoje eu venho à tribuna para chamar a atenção de um tema extremamente negativo, para o qual este Senado precisa se voltar diuturnamente, ao lado de órgãos públicos, dos meios de comunicação e entidades da sociedade civil, em busca de denunciar os abusos e criar formas de proteger as vítimas, com garantia da rigorosa punição aos agressores. Eu me refiro ao aumento do número de casos de estupro e de violência doméstica envolvendo mulheres, crianças e adolescentes no Brasil, mas, sobretudo, no meu estado do Amazonas. O alerta foi dado no dia 14 de junho, pela delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, 1.283 casos de violação de menores de 18 anos foram registrados do mês de janeiro a maio desse ano de 2016. Ou seja, senhor presidente, quase 1.500 casos de violação a crianças menores de 18 anos aconteceram entre os meses de janeiro e maio no meu estado do Amazonas. Sendo que mais de 700, quase 750 deles, as vítimas tinham menos de 11 anos de idade. E o levantamento apontou ainda o total de 551 registros de estupros com vítimas entre 12 e 17 anos de idade. Os atos de perversão, tortura física e sexual, como mordidas, espancamentos, entre outras atitudes deprimentes, como atesta a própria delegada, são dirigidos, na sua maioria, a crianças de 0 a 6 anos e, em grande parte, praticados por algum familiar em quem a vítima confia e convive no seu dia a dia, o que torna mais difícil o registro da denúncia por se tratar de vulneráveis. O noticiário dos últimos dias foi, senhor presidente, de embrulhar o estômago, de fazer chorar, absolutamente repugnante, e mostra o quanto nossa sociedade está desorientada. Segundo informações da página do G1,
no último dia 12 de junho, uma criança de 1 ano e 4 meses foi levada pela avó ao pronto-socorro João Lúcio, na zona oeste da nossa capital, cidade de Manaus. De acordo com a equipe médica, a criança tinha marcas de agressão, como mordidas em todo o corpo, muitos hematomas e graves lesões indicativas de agressão sexual. As investigações estão dando conta que o agressor era o padrasto da vítima, um rapaz de 17 anos de idade. E, repito, padrasto da vítima, que teria cometido esse ato bárbaro no momento em que estaria drogado, juntamente, pasme Vossa Excelência, senador, com a mãe da criança. Com a mãe da criança. Essa senhora foi detida e levada para o Centro de Detenção Provisório Feminino e lá deverá responder pelos crimes de omissão e estupro de vulnerável. É tão grave a situação desse menino que ele corre risco de ter o seu órgão sexual amputado. Tamanha barbaridade, tamanha a gravidade. Uma outra notícia que circulou nos meios de comunicação da nossa cidade, senhor presidente, dá conta também de que uma menina de 7 anos de idade, teria sido estuprada pelo vizinho, esse de 26 anos, também sob efeito de drogas, que depois de estuprar a menina, matou-a e enterrou no quintal da sua casa. Veja, senhor presidente, não há nem palavras para caracterizar esses fatos. E eu repito, eu me vejo obrigada a vir nessa tribuna porque é assustador o crescimento do número de casos de violência em todo o país e no meu estado sobremaneira, o que levou, repito, a delegada da criança e do adolescente a chamar uma entrevista coletiva e fazer este alerta público, porque graves são os problemas e, pior ainda, a tendência de crescimento ainda mais. Então, nós precisamos, senhor presidente, deixar claro que fatos como aquele ocorrido no Rio de Janeiro, recentemente, onde também uma jovem de 16 anos de idade foi estuprada possivelmente por um número aproximado de 30 homens, isso tem se repetido, infelizmente, a cada dia. E o que mais nos preocupa foi, por exemplo, a forma como foi encarado esse crime no Rio de Janeiro. Num primeiro momento, o delegado que estava com o caso ouviu 2 das pessoas envolvidas, dos rapazes maior de idade, todos os 2, maiores de idade, ouviu e imediatamente liberou os rapazes que, diante das câmeras de televisão, davam um adeuzinho para o povo, saíram da delegacia sorridentes e só foram detidos dias depois, quando o caso passou para uma delegada, a delegada da criança e da adolescência, que também considerou o caso extremamente grave. De nossa parte, da parte do Congresso Nacional, do Senado principalmente, posso falar com muita convicção, muita certeza, que o Senado tem procurado enfrentar esses problemas. Entretanto, nós sabemos que esse é um problema social que será resolvido com ações sociais profundas. Então, diante disso, senador Painho, eu quero dizer que me preocupa algumas notícias que estamos recebendo vindas desse governo provisório. Entre elas, a proposta de emenda constitucional encaminhada hoje ao Congresso Nacional. Proposta que faz com que, determina com que os gastos públicos daqui para frente, eles tenham um crescimento somente através dos níveis da inflação. Veja a gravidade disso. Isso significa colocar uma camisa de força no Estado brasileiro, uma camisa de força nos gastos, sobretudo sociais, na saúde, na educação, que perderão a possibilidade de ver os recursos aumentados e perderá a capacidade, o Estado brasileiro, de desenvolver mais
políticas sociais, de inclusão, de combate à violência, políticas preventivas. É lamentável que isso esteja acontecendo, é lamentável. Mas, olha, nós temos dito com muita firmeza, não somente na comissão, mas no plenário, em todas as ruas de todas as cidades brasileiras, que o que está em curso no Brasil não é um processo de impeachment contra uma presidente da República eleita pela maioria dos brasileiros e das brasileiras, porque teria ela cometido crime de responsabilidade. Não. Mesmo porque nós estamos há vários dias já debatendo com muitos detalhes na comissão especial esse fato, e a cada testemunha que nós ouvimos fica mais claro que não há como enquadrar os 4 decretos como medidas que feriram, assim como o débito do governo da União perante o Banco do Brasil, no âmbito do Plano Safra, como possíveis crimes de responsabilidade. Não há. Eles estão forçando a barra, estão mudando conceitos legais para enquadrar os atos corriqueiros, não praticados somente pela presidente Dilma, mas praticados por todos os presidentes anteriores. Eles mudam conceitos, eles mudam leis, eles mudam entendimentos para dizer que a presidente Dilma cometeu crime. Veja, ela, senador Paim, que nunca apareceu em nenhuma lista, ela que nunca figurou em nenhuma capa de jornal, sendo acusada de ter recebido em aeroportos recursos de propina para financiar campanhas eleitorais. Ela, seu presidente, é que está sendo arrancada do governo brasileiro. Enquanto que hoje, somente hoje, fora o que virá, as notícias dão conta do envolvimento não só de vários ministros desse governo interino, desse governo ilegítimo, mas o envolvimento do próprio presidente da República. Para nós isso não é novidade. Agora, não é novidade para nós também e para as pessoas, para os brasileiros e brasileiras, rapidamente isso será do senso comum, do conhecimento de todos, que os únicos objetivos da retirada da presidente Dilma, da sua substituição pelo Michel Temer, é acabar com a Operação Lava Jato, que ia muito bem até não atingir o partido deles, mas agora não pode mais. Agora não pode, isso não mais é permitido. É verdade também, senhor presidente, que o outro objetivo, e dito por eles, não por mim, o outro objetivo é promover essas reformas, reformas impopulares, reforma contra o país, contra os trabalhadores. O terceiro ministro pediu demissão hoje. Até quando vai ficar no poder o senhor Michel Temer? Não sei. Aí, dizem eles, continuam com o mesmo discurso, que o Brasil está perdendo a credibilidade. Eu pergunto, que credibilidade é essa que eles estão tentando restabelecer? Com o governo, quase que na sua totalidade dos membros, sendo denunciados, eu aqui repito, as informações publicadas nos últimos dias não são informações inconsistentes, como disse o senhor presidente interino da República, queria fazer um pronunciamento à nação, mas desistiu. Trocou o pronunciamento por uma entrevista. E o que ele fez na entrevista? Somente acusou quem o acusa. É óbvio, essa é a velha tática. Essa é a velha tática da defesa, que a melhor defesa é o ataque. Então, procura ele desqualificar. Não, senhor Temer. O que a imprensa vem publicando não é fruto de interceptações ilegais, não é fruto de uma denúncia vazia feita em qualquer esquina das ruas do nosso país, das cidades brasileiras, não. É fruto de uma delação premiada, homologada pelo Poder Judiciário, feita por uma das principais figuras do partido do senhor Michel Temer e que até recentemente ocupava um dos principais cargos ocupados por integrantes do PMDB, que era a presidência da Transpetro. Então, é lamentável, senhor presidente, é lamentável. Por isso que eu quero aqui parabenizar, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Capiberibe, que quando eu cheguei aqui, ele estava concluindo o seu pensamento, o seu pronunciamento, um pronunciamento falando da necessidade
de termos um plebiscito e ouvirmos a população acerca da antecipação ou não das eleições presidenciais. Essa é a única forma que temos de tirar o Brasil da crise. É a única forma, porque que moral tem essas pessoas que estão tentando tirar definitivamente o mandato de quem foi eleita para deixar que lá permaneça alguém que está denunciado. É o terceiro ministro em um mês, senhor presidente. Então, eu lamento muito, mas ao tempo em que lamento, digo, continuamos a luta. Não só a luta da resistência, mas a luta da defesa da democracia brasileira. Senador Medeiros, infelizmente, Vossa Excelência poderá falar, mas eu tenho que deixar a tribuna nesse momento, que, como Vossa Excelência, eu saí rapidamente da comissão e irei até lá. Mas Vossa Excelência terá a oportunidade todo o tempo para fazer o seu pronunciamento. Obrigada, senhor presidente.